Durante essa semana eu estava lá, tranquilão, repousando no meu sofá, jogando meu videogame, quando a minha estimada companheira trouxe um conteúdo para eu ver. Era um vídeo no qual uma blogueira dizia que o trabalho na lavoura era muito mais simples, muito mais tranquilo do que o trabalho de uma modelo. E é claro que eu fiquei abismado com essa afirmação. Pô, Thiago, agora você virou um site de fofoca, virou uma filial da Choquei, é isso? Vai deixar de dar aula de biologia? Não, não é isso. Eu vim utilizar a biologia para poder mostrar o quanto essa informação está equivocada. Afinal de contas, sem contar com uma série de produtos industrializados que têm base agrícola, nós temos um grande dever de respeitar o trabalhador rural. Afinal de contas, a comida que está na nossa mesa, que vem parar nas nossas mesas e que a gente consome todo dia, vem do trabalho deles. Então, simplesmente minimizá-los dessa maneira absurda é algo que não pode ser aceitado. Então, presta bastante atenção, porque afinal de contas, alguém tem que explicar. Eu vou começar comparando uma situação que é importante e que parece não ter relação com a biologia, mas ela vai se desencadear numa relação, sim. Eu estou falando do salário. O salário de uma modelo e o salário de um trabalhador rural, média salarial, é diferente. Nós temos aí, de acordo com o site Glassdoor, que faz essa coleta de informações, uma diferença de R$ 1.000 a mais para modelo, como vocês podem observar aí nos prints que eu trouxe para vocês. E essa diferença, ela é bastante significativa. Claro, nós não temos tanta confiança nessas informações, o próprio site diz isso em relação aos modelos, porque o número de trabalhadores rurais que nós temos no Brasil é infinitamente superior ao número de modelos. É claro, então, nós temos mais dados para poder dar uma informação fidedigna quanto aos trabalhadores rurais. Não vou ser leviano aqui, tudo bem? Bem, por que essa diferença salarial ela é importante? A gente poderia até pensar, porque a gente consegue comprar comida com maior qualidade, a gente consegue morar melhor, a gente consegue ter acesso a mais serviços, mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de um item que é importantíssimo para o trabalhador rural e que demanda dele ter dinheiro para poder adquirir. Eu estou falando do protetor solar. A maioria do tempo, o trabalhador rural está exposto ao sol no meio do seu trabalho e, por conta disso, ele corre um grande risco de ter insolação ou câncer de pele. É grave? Claro que é grave. Para se proteger, ele precisaria do protetor solar. Mas aí a gente tem um problema que é um problema fundamental. O preço do protetor solar não é tão convidativo. Eu trouxe até um print para que vocês possam ver. A média de preço de um tubo de protetor solar é R$ 30. Se você pensar que um trabalhador rural usaria 4, 5 tubos de protetor solar durante todo o mês, afinal de contas a demanda dele é alta, ele teria um gasto de R$ 120, R$ 150 por mês em protetor solar, o que equivale a 10% da sua média salarial. Não dá para simplesmente pensar no protetor solar e simplesmente negligenciar moradia, comida, medicamentos, energia elétrica, água, contas que são normais para todos os trabalhadores. E não é obrigatório também, pelas consolidações das leis trabalhistas, que o empregador, que no caso muitas vezes o latifundiário, forneça para esse trabalhador o protetor solar. Então a gente mora com um grande problema aí. Ah, mas tem uma solução, não tem? O empregador ele precisa oferecer equipamento de proteção para esse trabalhador. E esse equipamento de proteção muitas vezes vem com os bonés, capacetes, jaquetas. Então, de certa forma, as roupas vão proteger esse trabalhador do sol. Também existem luvas, existem proteções para as pernas e tal. Bem, é real, isso é fato. Mas a gente tem que pensar que essas roupas são extremamente quentes. E a gente, como diz a música do Jorge Ben, a gente mora num país tropical. E o calor aqui é bastante intenso na maior parte do ano. E aí, com tudo isso, a gente gera um outro risco para esse trabalhador do campo. Qual é o risco? O risco da desidratação. Como a gente resolve esse problema? Fornecendo água potável em abundância para esse trabalhador. Mas, infelizmente, por mais que isso seja necessário, nem sempre isso é assegurado. E não para por aí não. Outros riscos para o trabalhador rural também existem.
Existem riscos físicos que vêm de lesões ortopédicas ou lesões causadas por acidentes com as ferramentas de trabalho. Isso a gente precisa considerar. Existem riscos biológicos que podem ser representados por contato com animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, que podem sim se abrigar na lavoura. Também a gente pode falar aí de riscos de contato com pequenos mamíferos que podem trazer uma mordedura e inclusive zoonoses. A gente está aí num ambiente que pode ser o habitat de vários insetos que transmitem zoonoses. Eu posso falar aí da doença de Chagas, posso falar da leishmaniose, posso falar também da febre amarela. Então, o risco, o que o material, que o trabalhador está exposto é muito grande. E tem um risco que a gente jamais pode desconsiderar, ainda mais com legislaturas cada vez mais brandas frente a isso, que é o risco químico, o risco de contaminação por agrotóxicos. Afinal de contas, o trabalhador rural é quem aplica esse agrotóxico. E muitos desses agrotóxicos causam bioacumulação. A gente já conversou sobre isso, é um tema inclusive recorrente nos vestibulares, e a bioacumulação faz com que, uma vez que o agrotóxico esteja dentro do corpo, ele não seja eliminado e só aumente a sua concentração, podendo causar aí sequelas, podendo causar males irreversíveis para esse trabalhador. Eu não estou dizendo isso diminuindo qualquer risco que a profissão de modelo possa ter. Tá? A gente sabe que existem riscos, inclusive porque a profissão de modelo ela trabalha com algo que é bem nocivo, que é o padrão estético. E muitas vezes as pessoas que se colocam para essa profissão precisam fazer grandes sacrifícios para poder atingir esse padrão estético que o mercado tanto cobra. Não estou diminuindo a profissão de modelo, mas claro, eu estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Inclusive, é muito importante a gente dizer sobre carga de trabalho. Afinal de contas, pode parecer besteira, mas a gente tem grandes e importantes relatos de trabalhadores rurais que morreram pela exaustão. Porque, na teoria, nós temos uma jornada de trabalho que deveria ser de 44 horas semanais, mas muitas vezes existem comissões, existem situações que forçam, por exemplo, metas, que forçam esse trabalhador a ultrapassar a sua jornada de trabalho, e já tivemos então casos de morte por exaustão. E não foi uma só, não, foram várias. E isso traz para o trabalhador rural um risco ainda maior de perder aquilo que ele mais tem de valioso, que é a sua própria vida. Outra questão importante que a gente precisa discutir aqui é a questão da liberdade do trabalhador. Nós temos, em média, no Brasil, 18 milhões de trabalhadores rurais, de acordo com o levantamento da Exalc-USP e do IBGE. Desses 18 milhões, uma grande quantidade deles está envolvido com a agricultura familiar, com assentamentos e por aí vai. São pessoas que acabam tendo posse de uma pequena porção de terra e fazem essa terra render o seu sustento. Essa agricultura familiar, que é tão importante, ela é fundamental porque nós temos boa parte dos nossos alimentos garantidos por ela no Brasil. Tá? Não é do grande latifundiário que planta soja, não. É da agricultura familiar que vem a nossa comida, principalmente. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Agora, desses 18 milhões de trabalhadores rurais, 4 milhões são considerados trabalhadores assalariados. O que significa isso? Trabalham para o dono da terra em troca de um salário. 60% desses 4 milhões de trabalhadores rurais assalariados está na informalidade. O que significa isso? Que eles não possuem seus direitos trabalhistas assegurados. Direitos que todo mundo conhece, como FGTS, 13º salário, INSS, e direitos que nem todo mundo sabe que é obrigação do patronato ceder, como equipamentos de segurança. Ou seja, 60% dos trabalhadores rurais assalariados pode ter uma amplificação dos riscos que a gente já citou nesse vídeo, o que é bastante grave, mas ainda pode piorar. Tudo isso porque é justamente no
campo que nós temos o maior número de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Trabalhadores que são retirados das suas casas, das suas cidades, muitas vezes num processo de êxodo rural, e são colocados em propriedades privadas para trabalhar sobre salários muito abaixo do salário mínimo, colocados em alojamentos sem condição de sobrevivência, sem saneamento básico, sem um mínimo de higiene, sem um local adequado para preparar comida, sem um local adequado para dormir, para descansar, colocados em rotinas de trabalho muito, mas muito superiores às 40, 44 horas semanais, ou seja, nós temos aí um problema social gravíssimo que precisa ser combatido. E para não ser leviano, todas as informações que eu trago aqui foram retiradas de fontes e todas as fontes estão devidamente colocadas aqui na descrição, tá? Eu vou dar aqui um destaque para o estudo do Dr. Marcelo Ribeiro Silva, que é procurador do trabalho. Ele tem aqui uma tese, um estudo feito sobre as condições trabalhistas, sobre o trabalho análogo à escravidão. Acho que vale muito a leitura, porque ele traz dados muito importantes. E vou trazer aqui, esse não está na descrição, uma dica de leitura. Foi uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, eu refolhei ela para fazer esse vídeo. Não li por completo para fazer esse vídeo, eu só refolhei para lembrar dos pontos mais importantes, que é o livro da coleção Vagalume, da saudosa coleção Vagalume, chamado Açúcar Amargo, do Luiz Puntel, que conta a história de uma trabalhadora rural. Vale demais a leitura, é uma leitura bem tranquila, uma história bastante impactante e que vale a pena ser lida, beleza? Bem, espero que com tudo isso que a gente tenha discutido, você use aí o seu filtro de conhecimento para não aceitar qualquer coisa que venha de pessoas famosas. Porque, afinal de contas, o fato de alguém ser famoso não dá valor, não dá significado a tudo que ele fala, tá? A fama é uma coisa, o conhecimento é outra, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, não antes sem deixar o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!